A Polícia Civil de Rio Preto prendeu 3 pessoas suspeitas de fazerem parte de uma organização criminosa que aplica o golpe do falso investimento pela internet. A nossa repórter, a Larissa Lima, acompanhou pela manhã a coletiva de imprensa da Polícia Civil e traz mais informações para a gente agora também dessa operação, não é, Lari? Boa tarde para você, seja bem-vinda, ótima sexta aí para nós. Oi, Josi, uma ótima sexta a você e a todos que acompanham o BG de hoje. Exatamente, esse golpe, que estava sendo aplicado por essa organização criminosa teria gerado um prejuízo superior a 5 milhões de reais, de acordo com as informações da Polícia Civil, mais especificamente de um setor específico, que é o Secode, que atua aqui na DEIC em crimes organizados como esse aí, por exemplo, esse de estelionato. Essa quadrilha muito bem organizada era distribuída com funções específicas e gerava um prejuízo grande para as vítimas, que acreditavam que estavam ali fazendo um investimento seguro, quando na verdade estavam ali sendo prejudicadas, lesadas por conta dessa criminalidade, dessa forma a gente usa até o termo de muita astúcia desses criminosos. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o delegado que conduziu essas investigações, que é o Dr. Daniel Leal, já está aqui comigo. Doutor, explica para a gente, o que motivou vocês a iniciarem essas investigações antes mesmo, no ano passado, é isso? Exatamente. Ali em outubro, aproximadamente, nós recebemos a primeira notícia da prática de golpes nessa natureza. E como você bem falou, nós percebemos que era algo muito bem estruturado, muito bem arquitetado e que tinha o potencial de ter uma magnitude significativa, o que ensejou o encaminhamento dessa investigação ao nosso setor. E a partir de então nós iniciamos as investigações e em um primeiro momento, com a simples quebra de sigilo bancário, nós já percebemos que era uma movimentação milionária desse grupo criminoso. E a partir de então iniciamos as investigações, o que foi possível identificarmos alguns dos agentes criminosos responsáveis. Doutor, falar para a gente como eram distribuídas todas essas funções dentro da organização criminosa? Certo. Nessa primeira etapa em que nós optamos por deflagrar a operação, nós chegamos a identificar de nível inferior ao nível superior, primeiramente os chipeiros, que são os responsáveis pelo cadastramento dos chips telefônicos em nome de laranjas, linhas que são utilizadas para os contatos com as vítimas. Identificamos os conteiros, que são aquelas pessoas que acabam comercializando seus dados pessoais para fins de constituição de pessoas jurídicas e aberturas de contas em seus nomes para o trânsito de valores. Em um momento subsequente eles dizem terem sido vítimas de golpes, quando na verdade a gente obteve elementos que houve a comercialização dos dados pessoais. Os captadores de conteiros, que são as pessoas responsáveis por cooptar quem está disposto a comercializar os seus dados pessoais. Os movimentadores financeiros, que são aqueles responsáveis por realizar a pulverização dos valores, a partir de orientação daqueles que estão em um patamar superior da organização criminosa. E nesse momento, nesse cenário, nós decidimos deflagrar a operação, que resultou no cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão temporária e uma prisão em flagrante. Nesse momento a gente conseguiu confirmar as suspeitas iniciais dessas pessoas que já haviam sido preliminarmente identificadas e obter vasto material para que a gente possa explorar e avançar na identificação daqueles que estão em um patamar superior àqueles já identificados na organização criminosa. Doutora, é importante a gente falar também como que essas vítimas acabam sendo lesadas. Isso era como? Como isso era feito? Essas pessoas acreditavam que estavam ali fazendo investimentos diretamente com empresas que teriam uma certa seriedade? Isso, de uma maneira muito resumida, as vítimas eram atraídas por anúncios, aqueles patrocinados em redes sociais, em que havia uma promessa de investimentos com rentabilidade significativa. Quando a vítima acessava aquele anúncio, ela era direcionada para um grupo WhatsApp. Nesse grupo WhatsApp, haviam pessoas que supostamente seriam professores de investimentos e outros investidores, em que havia diálogos de supostos fundos de investimentos com essas rentabilidades. Naquele ambiente, as vítimas eram convencidas a realizar um cadastro em um aplicativo que seria de uma corretora de investimentos, e nesse aplicativo ela visualizava a rentabilidade daqueles fundos que eram mencionados nas conversas no grupo. A partir desse momento, convencida de que de fato seria um investimento rentável, as vítimas faziam transferência PIX para pessoas jurídicas que tinham denominações relacionadas a fundos de investimento, tais como fundos de investimento ABA ou ABX, enfim, as denominações diversas, mas sempre referenciando
o nome fundos de investimento, quando na verdade aquelas pessoas jurídicas não tinham nenhum objetivo de realização de atos no mercado financeiro, mas sim tinham sido constituídas exclusivamente para a prática desses golpes. Uma situação preocupante, até porque essas vítimas acreditavam que estavam fazendo um investimento sério, né, doutor? Muitos itens apreendidos, esse material vai ser avaliado, conta pra gente também, e o que acontece com esses presos agora. Isso, perfeitamente. Nós reunimos aí muito material, como eu disse, que confirmou o envolvimento dessas pessoas que nós havíamos identificado, né, tais como diversos cartões bancários, inclusive vinculados àquelas contas que nós sabíamos terem sido constituídas com a vitalidade exclusiva de movimentar esses valores, chips telefônicos, centenas de chips telefônicos, dezenas de aparelhos celulares, computadores, dinheiro espécie e até mesmo arma de fogo, o que ensejou a prisão em flagrante de um dos alvos dos mandados de busca e apreensão. Esses presos eles foram indiciados, o que significa que nós atribuímos responsabilidade no curso do inquérito policial com relação a essas práticas criminosas. Eles admitiram participação e atestaram que seria uma participação de menor relevância, o que de fato, diante de todo esse panorama, é crível que efetivamente seja, tá? E agora a gente parte para a análise de todo esse material para que a gente possa então avançar, que é o nosso grande objetivo, chegarmos de fato aos reais beneficiários desses valores. Muito obrigada pelas informações. Doutor Daniel continua aqui com a gente. Josi, caso você tenha alguma dúvida em relação a isso, ele também pode orientar o pessoal que está em casa, até porque, né, Josi, uma situação preocupante, pessoas que comuns, né, que acreditavam que estavam ali fazendo o investimento, quando na verdade estavam sendo ali grandemente lesadas por esses criminosos muito bem articulados e organizados. Ô Lari, eu queria só que você pedisse para o doutor, agradecendo a participação dele também aqui no nosso Balanço Geral, para ele reforçar a importância da denúncia, de registrar o boletim de ocorrência, porque nós sabemos, né, a gente sabe, as pessoas já pensam, olha, é muita burocracia, dor de cabeça, ai, vai demorar, não vai dar em nada, essa solução não vai chegar, eu vou ter que ficar indo até a delegacia, retornando, enfim. Mas é importante, porque você contribui com o trabalho da polícia, você tem o documento em mãos também, que é o registro aí do boletim de ocorrência. Então, é importante essa denúncia, até para a polícia identificar também quantas são as vítimas, não é, Lari? Muitas vítimas, né, Josi? Principalmente aqui na região de São José do Rio Preto, por mais que esses mandados foram cumpridos também, tanto, né, em outro estado como Minas Gerais, mas aqui no estado de São Paulo, um número grande de vítimas. Doutor, qual é a orientação mediante, para toda a população, né, mediante um caso grave como esse? Eu costumo dizer que nós vivemos numa epidemia de golpes, né? Hoje os golpes são praticados das mais variadas formas, sobretudo no ambiente eletrônico. No caso em específico, as vítimas têm que ficar atentas quanto a essas promessas de rentabilidade significativa. Eles prometiam, por exemplo, até 500% de rentabilidade, o que a gente sabe que não existe em um mercado sério, né, um mercado financeiro em investimentos sérios. Então, eu acredito que o ponto crucial seja a atenção a promessas de vantagens significativas, né? Os investimentos, nós sabemos, tem o risco de perda, tem o risco de ganho, e não há como ser garantido uma rentabilidade mais alta do que aquela que os bancos tradicionais costumam nos oferecer, né? De maneira muito significativa. Tá? A importância da denúncia também que a Josi citou, doutor. Exatamente. O boletim de ocorrência é o ponto inicial. A polícia só vai ficar sabendo que determinada pessoa foi vítima de determinado crime a partir do registro de boletim de ocorrência. Então isso é essencial. Acaso alguém tenha se identificado por ter passado por situação similar àquela que foi narrada, a nossa orientação é faça o registro. Porque nessa etapa que nós estamos empenhados em identificar os criminosos. Após identificarmos os criminosos, nós faremos uma varredura para a identificação do maior número de vítimas possíveis, até para que haja uma responsabilização de todos esses criminosos por cada crime praticado em detrimento de cada vítima. Perfeito, doutor. Muito obrigada pelas informações. Doutor Daniel aqui com a gente, Josi no Balanço Geral, trazendo mais detalhes e também orientações à população mediante a crimes como esse. Obrigada, Lari. Obrigada a você e obrigada ao doutor Daniel que participou conosco também.